Olá, colegas, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live dessa semana, que já é a segunda semana de aquecimento do nosso evento de imersão, a Nova Renda do Médico, que vai começar agora dia 30. Tá pertinho, hoje já é dia 19, então dia 30, agora de janeiro, nós vamos ter a imersão, a Nova Renda do Médico. Eu diria que é um evento praticamente inédito aqui no Instagram, é um evento que eu, seu colega, vou trazer muito conhecimento e informação sobre imunização no próprio consultório particular, mas com outra perspectiva, uma perspectiva muito mais a nível da parte comercial do que da parte técnica, embora a gente adote as duas perspectivas aqui, tá? Então, aqui no perfil, para quem não me conhece ainda, eu ensino colegas médicos a montar um serviço que é capaz de gerar uma receita adicional, uma receita além daquela que o médico muitas vezes já tem, entre 50 e 100 mil reais. Isso através de um serviço que não ocupa o tempo do médico, nem gera agenda de pacientes para o médico. Então, um grande detalhe é esse. É um serviço que permite que o médico gere receita através de um trabalho que não ocupa o tempo dele diretamente. E o nosso evento principal começa então no dia 30, tá? Então, estamos aqui no aquecimento. Hoje eu recebi um direct de uma colega perguntando, caramba, mas a live da semana, as lives da semana têm sido tão interessantes, mas quando é que você vai compartilhar, na verdade, o primeiro passo para a gente começar a montar um serviço de vacinação dentro do consultório? Quando é que você vai abrir uma nova turma, a primeira turma de 2023, para a gente começar realmente a pôr para frente esse projeto? Então, a gente vai começar a fazer isso durante o evento, a Nova Renda do Médico, que acontece agora do dia 30 de janeiro até o dia 3 de fevereiro. Então, se você é médico e ainda não se inscreveu no nosso evento, acessa o link da bio, toca aqui na bolinha, vai lá no link da bio rapidinho, se inscreve, deixa seu e-mail, WhatsApp e volta para cá, tá? Você vai conseguir entrar no grupo exclusivo de médicos, onde eu compartilho informações que eu não compartilho geralmente aqui, normalmente no próprio perfil do Instagram. E é muito interessante para qualquer médico, independente da sua especialidade, tá? Isso é para todos os médicos, porque não importa a faixa etária de paciente, seja criança, adulto, seja idoso, a faixa etária não faz diferença para montar um serviço de vacinação dentro do próprio consultório particular. O tema da live de hoje é um tema bem interessante, que vai ser sobre ticket de pacote de vacinas. Qual a vantagem de, ao invés de se trabalhar com vacinas isoladamente, como muitos pensam que só se pode trabalhar com vacinas isoladamente dentro do consultório particular, por que não trabalhar com pacote de vacinas? Ou seja, juntar todas as vacinas que aquele determinado paciente precisa na forma de pacote. Então o paciente ele vai poder, na verdade, ele tem que fazer, por exemplo, um adulto, tem que fazer uma vacina HPV. Ele não vai ter que fazer apenas uma dose, mas na verdade são 3 doses. Então, estrategicamente, a gente acaba montando um pacote vacinal para esse paciente para que ele possa, inclusive, fidelizar, concluir o esquema vacinal e ter também vantagens através de descontos, através do fechamento de pacote e reserva dessas vacinas. Então, a questão é trabalhar com dose isolada ou sempre dar preferência a trabalhar com pacote vacinal? O que é mais interessante? De rotina, gente, eu sempre oriento a trabalhar com pacote, tá? Sempre apresentar o pacote de vacinas, sempre apresentar o esquema vacinal completo para o paciente, porque assim, primeiro, né, a gente consegue fidelizar o paciente, a gente consegue fazer com que o paciente tome a primeira dose daquele esquema, a segunda, a terceira dose. A gente consegue fazer com que o paciente vá até o final do tratamento, do ponto de vista de imunização. É uma maneira de garantir que o paciente vai completar o tratamento, tá? E do ponto de vista do consultório também é muito interessante, porque a gente consegue, na verdade, fidelizar o paciente, garantindo que ele vai fazer as vacinas até o final.
Então, tem duas situações nessa questão de pacotes, tá? Trabalhar com a mesma vacina que tem doses subsequentes ou trabalhar com várias vacinas que são aplicadas na mesma oportunidade. Então, vamos tentar entender aqui um pouquinho como funciona trabalhar no consultório particular com a mesma vacina que tem doses subsequentes, como foi o exemplo da HPV para adulto. Eu vou dar um exemplo aqui para criança, um exemplo para adulto e um exemplo para idoso, embora hajam vários pacotes para cada faixa etária, tá? Mas vai ser a título de exemplo. Tem uma coisa que eu chamo de bola de neve dos aprazamentos. O que funciona? Como funciona isso? Então imagina aquele paciente que vai ter que aplicar um esquema completo, o paciente adulto que tem que fazer HPV quadrivalente, por exemplo. Que para quem não sabe, não é recomendado apenas para adolescentes. Como só está disponível no posto de saúde para adolescentes, muita gente pensa que é vacina de adolescente, quando na verdade é recomendado para todo adulto, homem e mulher. Então, o pacote de vacinas com a vacina HPV. O paciente aplica a primeira dose. Tá? Então, digamos que agora em janeiro chegou um paciente no seu consultório, seja você uma ginecologista que atendeu a mulher e recomendou a vacinação contra HPV para prevenir diversos cânceres, seja você qualquer outro médico que prescreva também para homem. Então, esse paciente aplicou a primeira dose, porém, ele tem que fazer o esquema completo. São 3 doses, a segunda dose com intervalo de 1 a 2 meses para frente, e a última dose, a terceira, com intervalo de 6 meses para frente, a partir de agora. Então, o paciente vai tomar a primeira dose agora em janeiro, a segunda em março e a terceira em junho. A vacina, o ticket médio dessa vacina, geralmente a gente trabalha no consultório a R$750. Tem clínica que trabalha 800, tem clínica que trabalha 700, tá? Mas na média uns R$750. Muito bem. Então, esse paciente, ele pode adquirir só a dose isolada de HPV. Mas em contrapartida, a gente pode, antes de oferecer a dose isolada, oferecer o pacote inteiro com as 3 doses. Quando a gente multiplica, o ticket do pacote de vacinas para HPV, para a clínica, vai sair por mais de R$2.000, o que é muito interessante financeiramente para a clínica, imagina. Agora imagina esse paciente, tá? Fechando o pacote. Por que, afinal de contas, ele fecharia um pacote se ele poderia pagar depois? Qual a vantagem que traz nisso para o paciente? Então, a vantagem que a gente mais utiliza é a questão do custo. O pacote, naturalmente, como qualquer serviço em pacote, fica mais em conta para o paciente. Então, o paciente, olha, caramba, que legal. No pacote, a gente trabalha também mais prazo para o paciente. No pacote, a gente trabalha a questão da reserva daquela vacina que eventualmente entra em falta no fornecedor também. Então a gente vai juntando uma série de argumentos para o paciente para que ele feche logo, tá? Então o paciente aplica a primeira dose, porém a segunda e terceira doses ele vai aplicar no futuro, mas ele já fez o pagamento. E eu vou falar em breve aqui na live qual a vantagem disso também do ponto de vista de recebimento e do ponto de vista de ciclo operacional financeiro para a clínica. Como é interessante isso. Dei um exemplo de pacote de uma vacina só para adulto. Existem outras vacinas, tá, para adulto. Vou dar exemplo de um pacote de uma vacina só para criança. André Luiz, Binha, Danilo, sejam bem-vindos, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, o comentário é super bem-vindo. Então, criança. Eu gosto de dar muito exemplo da vacina que mais sai para criança, que é a vacina hexavalente acelular junto com a pentavalente acelular. É uma vacina que tem um apelo muito grande no consultório particular de vocês, porque é uma vacina que, comparativamente com a vacina do posto de saúde, ela é muito, mas muito menos reatogênica, tá? Então, a vacina que dá mais evento adverso pós-vacinal no posto de saúde é a pentavalente celular do posto. A pentavalente celular do posto previne 5 doenças comuns da infância e a nossa pentavalente acelular também previne 5. Porém, a diferença é o componente da coqueluche, que é na forma acelular, é pulverizado, não é a célula inteira da Bordetella pertussis, de tal maneira que acaba sendo muito, mas muito menos reatogênica na clínica privada. É muito comum a mãe
do bebê de 2 meses, aplicar a vacina pentavalente celular no posto de saúde e vir completamente traumatizada fazer a vacina na clínica privada porque teve uma reação adversa forte. Tá? Quem trabalha com criança sabe, episódio hipotônico responsivo, encefalopatia, são eventos adversos graves e que são prevenidos com a forma acelular da vacina, que é a pentavalente, e quando a gente adiciona a hepatite B, a hexavalente acelular. Então imagina, a gente consegue muito, inclusive com paciente de renda mais baixa também, fazer pacote da hexa e penta com 4 vacinas que são aplicadas. A hexa aos 2, a penta aos 4, a hexa aos 6 e a penta de novo aos 15 meses. A gente fecha um verdadeiro pacote vacinal. Geralmente paciente que não tem uma condição financeira melhor, que pode proporcionar todas as vacinas com o espectro mais amplo, como recomenda a Sociedade Brasileira de Imunizações, as sociedades médicas, o paciente que tem uma renda menor, ele faz pelo menos esse esquema, esse pacote, e tanto é que a gente já tem esse pacote pronto, numa condição especial para esse paciente. Tá? É muito comum um colega aqui perguntar, caramba, a minha clínica é mais popular, a minha clínica é numa cidade que tem uma renda per capita menor, como é que eu faço para montar um serviço de vacinação também na minha situação? Tá? E lembrando, gente, que aqui eu defendo não a clínica 100% vacinação, eu defendo muito a ideia de montar vacinação dentro do seu consultório particular, que já funciona. Porque isso, já falei nas lives anteriores, reduz significativamente tanto o investimento quanto o custo de manutenção também. Tá? É o que torna tão viável essa ideia de montar vacinação no próprio consultório quando a gente já aproveita o nosso espaço. E para quem está montando clínica ainda, quando você adiciona no projeto um espaço, uma pequena sala de 6 metros quadrados. Tá? Então, quem já tem clínica funcionando, a gente ajusta, dá um jeito, aperta aqui, aperta ali e monta o espaço também de vacinação. Precisa de geladeira sim, Marcela. A câmara fria de vacinas, né? Inclusive, nesses dias eu divulguei no Story que a gente conseguiu uma condição exclusiva na compra, junto com o Indrel e Biotecno, que são grandes fabricantes. Tá? A gente consegue câmara fria, o refrigerador para vacinas, com um valor bem menor do que 18 mil. Tá? Na casa dos 10 aos 15 mil reais. É um equipamento que tem um valor maior realmente para montar o serviço de vacinação. Essa questão do piso de enfermagem é uma coisa à parte. Piso de enfermagem vai, volta. Primeiro que você montando um serviço de vacinação, você pode ter enfermeira e com o salário da enfermeira aumentando, a margem permite que a gente proporcione um salário melhor para a enfermeira, como de fato elas merecem, e mesmo assim a gente mantém um lucro. Sem falar que você pode trabalhar não só com enfermeira, você pode trabalhar com biomédica e com farmacêutica dentro do seu serviço de vacinação também, que podem ser responsáveis técnicas e tem também o aval, né, do Ministério da Saúde para fazer gesto vacinal. Mas seguindo aqui no roteiro da nossa live, gente, porque senão a gente perde o fio da meada, tá bom? Então eu dei o exemplo de criança, que é o caso da hexa e penta celulares, que tem o apelo da questão de ser muito menos reatogênico. Dei o exemplo do adulto. E vou dar um exemplo de idoso, que é o caso da vacina pneumocócica 13, junto com a vacina hexavalente, junto com a vacina herpes zoster. É o combo, é o pacote vacinal que a gente mais aplica em idosos. Binha, concorrência não é problema. Concorrência não é problema quando você sabe trabalhar. Eu também tenho unidade própria que funciona e a gente não nivela o preço com concorrência. O nosso preço é bem acima, inclusive, da concorrência. E nem por isso a gente deixa de funcionar e nem por isso a gente deixa de ter lucratividade. A gente tem que fazer conta antes de fazer qualquer coisa nessa vida e quando a gente faz conta, a gente percebe que a margem é mais importante do que volume. Então, eu defendo tanto aqui a ideia de que você tem que montar um serviço não visando atender muito paciente, mas visando atender pouco paciente com a margem melhor e prestando
o melhor serviço à sua cidade. Então, pacote a gente pode fazer com uma vacina só e fazer a bola de neve dos atrasamentos, que é isso, o paciente chega querendo aplicar uma dose só e depois ele tem que fazer doses subsequentes. Então imagina, no primeiro mês você atende um paciente só, digamos, só a título de exemplo. No segundo mês você atende mais um paciente, só que o paciente do primeiro mês está voltando para fazer dose subsequente. No terceiro mês você atende mais um paciente novo e os pacientes do primeiro e segundo mês estão voltando para fazer dose subsequente. E assim, gente, vai sucessivamente. Então, o que acontece? Acontece uma espécie de progressão geométrica no serviço de vacinação. À medida que o tempo vai passando, você vai adquirindo novos pacientes e vai dando seguimento aos esquemas vacinais dos pacientes antigos. É muito interessante isso. Eu, como otorrinolaringologista, sempre sofri muito com alta rotatividade de pacientes. Morria de inveja de ginecologista, de oftalmologista, de especialidades que o paciente voltava todo ano para fazer revisão, para fazer periódico. Otorrino geralmente é muita coisa aguda. Faringite, amidalite, sinusite aguda, o paciente vem uma vez e leva anos para voltar, quando volta. Né? Vacinação não, vacinação é bem diferente. Há uma recorrência muito grande de pacientes. Nas nossas estatísticas, há uma recorrência de 70% a 75%. Ou seja, dos pacientes todos que nós, por exemplo, atendemos até agora em janeiro, 75% são pacientes antigos. Mas isso porque o nosso serviço já está maduro. Ou seja, a gente não precisa de tanto paciente novo mais. Tá? Os pacientes antigos, e eu não falo indicação boca a boca não, que traz um familiar, que traz um amigo. É o mesmo paciente voltando para fazer o restante do esquema vacinal que ele já completou. Então, essa é a bola de neve dos atrasamentos. A gente começa a fazer vacinação no paciente e ele acaba retornando mais algumas vezes para poder completar o esquema. Então, a primeira forma de trabalhar pacote é isso, pegar a mesma vacina, juntar a vacina no pacote, tá? E fazer o pacote de uma vacina só. Outra forma muito comum é fazer pacote de várias vacinas, seja para aplicar na mesma oportunidade, seja para aplicar depois, noutra oportunidade. Então, imagina, vou dar exemplo também de criança, adulto e idoso, tá bom? Vou começar dessa vez por criança. Um bebê de 2 meses, claro, recém-nascido, ele já aplicou as vacinas na maternidade, BCG e hepatite B. Aos 2 meses, esse bebê tem que retornar na clínica para fazer o pacote de 2 meses, que envolve 3 vacinas. Envolve hexavalente acelular, rotavírus pentavalente e pneumocócica 13. As 3 vacinas exclusivas de clínica privada. A hexavalente acelular substitui a pentavalente celular do posto, que é mais reatogênica. A pneumocócica 13 substitui a pneumocócica 10, a Prevena 10, com 3 sorotipos muito prevalentes de pneumococo, ou seja, oferecendo uma maior cobertura de 70% de redução de formas graves de doença pneumocócica, como meningite, pneumonia e sepsemia, sobe para 90% de proteção. Então, que pai ou mãe que tenha condição financeira não vai imunizar com o melhor esquema, inclusive recomendado pela Sociedade Brasileira de Imunizações? Claro. E por fim, a rotavírus, que é pentavalente na rede privada e a do posto é monovalente. Então, vocês estão percebendo que em criança, assim como em adulto também, as vacinas da rede privada, elas têm uma cobertura maior, esse é o diferencial, e elas tendem a ser também menos reatogênicas e muitas vezes elas são mais combinadas, ou seja, juntam 2 vacinas em uma só, reduzindo inclusive a quantidade de aplicações. Então, para vocês terem ideia, esses são alguns dos argumentos que nós usamos com os nossos pacientes na hora de imunizar. Muito embora a maioria já venha com a prescrição, já venha preparado e decidido, porque o seu respectivo médico já prescreveu e assim orientou, e o paciente não está nem pensando muito se vai fazer ou não.
tá? Geralmente a gente usa esses argumentos quando o paciente vem fazer só uma das vacinas e a gente quer que faça o esquema completo. A gente quer trabalhar com o pacote vacinal. A gente quer proporcionar para o paciente essa oportunidade de ter uma cobertura maior e ser pelo menos orientado. Eu sempre falo com a minha equipe. O paciente chega, seja adulto, seja criança, ele tem que sair da clínica, mesmo que não saia com as vacinas recomendadas, ele tem que sair pelo menos bem orientado do que ele precisaria e quais são as recomendações das sociedades médicas para ele. Pelo menos isso, porque o paciente sabe, caramba, nossa, eu precisava mesmo tomar aquela vacina, mas por qualquer motivo decidiu não tomar, por exemplo, tá? Então, criança, esse esquema de 2 meses de vida se repete aos 6 meses do mesmo jeito, tá? Hexavalente acelular, pneumocócica 13, rotavírus pentavalente, todas exclusivas da rede privada. Aos 4 meses também, a diferença é que a hexa vira pentacelular, mas também são todas exclusivas. Aos 3 e 5 meses, meningocócica B e meningocócica ACWY em substituição da meningocócica C do posto. Então, as vacinas para meningite, o pacote com as 2 vacinas para meningite que a rede privada trabalha, cobre contra 5 sorotipos do meningococo, enquanto que a pública cobre só o C. Então, a cobertura também é maior. Então, se trabalha muito o pacote para criança de meningocócicas, com os 5 sorotipos, tá? Então, claro, também acaba sendo exclusivo. A meningocócica ACWY está disponível no posto de saúde para pré-adolescentes, com 11 e 12 anos. Mas na principal faixa etária, que é criança, principalmente bebê, cujos quadros de meningite, claro, são mais graves e muito mais frequentes também, não está disponível no posto de saúde. Com certeza, Marcos. Tem material sim. Tem material numa linguagem bem simples, tá? Até um pouco parecida com essa que eu estou tendo com vocês, sem tanto tecnicismo, mas com menos tecnicismos, para que os pais entendam esses diferenciais da vacina da rede privada. E eu, inclusive, compartilho durante o programa de treinamento também. Tem muito material pronto, na verdade, na minha clínica, que eu compartilho durante o nosso programa de treinamento. Então, seguindo, criança aplica pacote meningocócico aos 3, aos 5 meses e ao completar 1 ano. Então, não vai aplicar uma só para meningite, mas sim vai aplicar 6 doses de meningite, 3 de ACWY e 3 doses de meningocócica B. Quando completa 6 anos e 7 anos, quando completa 6 meses e aos 7 meses tem que fazer vacina para influenza. Na rede privada, a influenza é tetravalente, são 4 sorotipos, 2 do tipo A, 2 do tipo B de influenza. Na rede pública é trivalente, então, novamente, a cobertura é maior na rede privada. Na primovacinação, a criança tem que fazer 2 doses. Então, faz aos 6 meses e faz a segunda dose aos 7 meses. Febre amarela aos 9, e quando completa 1 ano, começa a fazer as vacinas inéditas, como tríplice viral, como varicela, hepatite A, e faz os reforços de pneumocócica 13, faz reforço das meningocócicas, e por aí vai. Então, vocês estão vendo essa recorrência de vacinas. Então, a criança, do nascimento até completar 2 anos de vida, faz mais do que 20 vacinas. E é muito comum, gente, muito comum mesmo, os pais fecharem pacote vacinal de todas as vacinas. Outros fecham pacote vacinal de algumas vacinas. É muito comum o pediatra prescrever, por exemplo, uma vacina para uma criança, para quem tem uma renda um pouquinho mais limitada, parte das vacinas no posto de saúde, mas aquelas vacinas que ele quer muito que faça, ele prescreve para a rede privada. É uma maneira, na verdade, até a gente, quando a gente percebe que o paciente não tem condição, a gente procura recomendar aquelas vacinas que não fazem tanta diferença. Se é posto ou se é clínica, a gente fala, olha, essas faça, febre amarela, tríplice viral, faça no posto. Agora, meningocócicas, hexavalente, pentavalente, acelulares, pela questão da reação, faça conosco, porque o seu bebê vai ter muito mais saúde ao longo de toda a vida. E se fala muito que, ao se imunizar uma criança, há repercussões na saúde, na longevidade, por toda uma vida. Então, aquele serzinho que vai viver 80, 90 anos, ao ser imunizado, está tendo o privilégio, na verdade, de ter muito mais saúde ao longo da vida. E a gente tem que vender saúde. Imunização acaba
prevenindo o futuro de adoecimento e morte. Então, às vezes é difícil se dar valor à vacinação. E a gente tem que falar isso, que é vida. Vida para aquela pessoinha que os pais mais amam. Isso a gente falando só de imunização para criança, tá? Vou seguir aqui com vocês o exemplo desse pacote vacinal que a gente pode fazer também para adulto. Vou falar um pouquinho de idoso. Muito comum chegar o idoso na nossa clínica perguntando: nossa, quais são as vacinas a mais, além de Covid-19, que eu posso fazer aqui na clínica privada? Então, pneumocócica 13, que é recomendada para todo idoso acima de 60 anos, pneumocócica 23, 6 meses depois, pneumocócica 23, de novo, 5 anos depois. Então a gente já tem um pacote de sequência, um aprazamento em sequência, feito bola de neve sequência. É muito comum a gente atender um idoso hoje, tomou a pneumo 13, daqui a 6 meses toma de novo, e 5 anos depois, olha ele de novo voltando para aplicar a vacina de novo, no caso das pneumocócicas. Tem uma vacina que está revolucionando, foi a última novidade na rede privada de vacinação, no consultório que trabalha com vacina, que é a herpes zoster inativada da GSK Shingrix. É uma vacina que veio realmente para trazer muito impacto na prevenção de herpes zoster em pacientes, não só idosos, como adultos também. Herpes zoster é aquela doença, como vocês sabem, que ela pode ser incapacitante. Não é só uma doença dermatológica que compromete a estética da pele. Então o paciente mal consegue vestir uma camisa, compromete a vida social, mexe com o mental do idoso. E é mais comum em idoso e é mais comum em adulto com imunocomprometimento. Daí que derivam também as indicações da vacina. Então, todo adulto com mais de 50 anos e todo idoso tem indicação de aplicar a vacina. Essa nova vacina, herpes zoster, é inativada, que ela é mais vantajosa do que a atenuada. Vacina inativada, como vocês sabem, é de vírus morto. Inativada é de vírus vivo. Regra geral, toda vacina de vírus vivo é mais reatogênica. Por quê? Porque o vírus está vivo. Está enfraquecido, mas está vivo. E vírus morto, ela é menos reatogênica. Daí que vem a questão do paciente poder, logo após o episódio de herpes zoster, aplicar a vacina. Logo após a fase aguda do herpes zoster. Então pensa, geralmente o paciente que vem aplicar a vacina, muitas vezes é prescrição do médico falando: olha, aplica a herpes zoster mesmo antes de ter, para você evitar uma doença grave. Mas a maioria acaba vindo depois do episódio de zoster. E a maioria quer porque quer aplicar a vacina logo. Eles não querem aplicar a vacina 6 a 12 meses após a fase aguda do zoster, como era a limitação da vacina anterior. Tá? Que está até saindo do mercado no Brasil, que é a Zostavax da MSD, que é a vacina herpes zoster atenuada. Então essa nova vacina, além de permitir que se aplique em adultos jovens a partir de 18 anos com imunocomprometimento, então paciente que tem alguma doença que deprime a imunidade, seja doença, seja condição que leve a um câncer, uma quimio, uma radioterapia, uma corticoterapia em alta dose, esse paciente ele vai precisar fazer herpes zoster porque ao imunodeprimir, ao imunossuprimir, ele acaba ficando mais sujeito ao zoster, mesmo ainda jovem, a partir dos 18 anos. Então, essa vacina trouxe esse adicional. E voltando para o fio da meada, eu sou TDAH, gente, eu acabo perdendo o eixo, né, da nossa live. Idoso faz muito pacote de zoster, pacote de pneumocócica 13, com influenza e DTPA. Então tem aquele pacotinho respiratório do idoso, que a gente fala. Idoso, depois da pandemia, ele ficou traumatizado com doença respiratória. Tá? Então é fácil convencer a aplicar vacina pneumocócica 13 para prevenir pneumonia, meningite, sepsemia pelo pneumococo. A gente sabe que pneumococo é uma das principais bactérias que causa pneumonia comunitária. Herpes zoster e gripe também, que é uma doença não tão letal quanto Covid, mas é uma doença que mata idoso também. Então tem que prevenir, tá? Então, quando a gente começa a falar de número, gente, esses pacotes que eu estou mostrando para vocês, eles fazem um ticket médio de vacinação por paciente, por serviço prestado por paciente, aumentar de R$500 para R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000. Então, eu sempre falo aqui no perfil,
que a gente só precisa atender 5 pacientes no início, para já bater a meta de 50 a 100 mil reais por mês. É muito comum um colega achar estranho. Nossa, mais um cara prometendo que não consegue fazer na internet. Né? Porque também a gente está escaldado, né? Tem muita gente que fala coisa que nem faz. Mas como eu falo, casa de ferreiro, espeto de aço inox. Aqui, tudo que eu trago é experiência da própria clínica, do próprio consultório e experiência também do consultório de alunos médicos como você, que estão aqui e que já fizeram nosso treinamento e que replicaram isso também nos próprios consultórios. Então, o ticket, que já é alto para vacinação nível privado, o ticket médio por paciente flutua em R$500. Então, se a gente atende 5 pacientes por dia, a vacinadora, não a gente atendendo, a nossa vacinadora vacinando de segunda a sábado. Então, no primeiro mês atendendo um paciente, ela já consegue R$11 mil de resultado. Segundo mês, 2 pacientes. Não é uma meta muito audaciosa, não é verdade? Já consegue R$22 mil. E assim vai subindo. Quando chega em 5 pacientes, a gente já ultrapassa os R$50 mil de faturamento bruto. Líquido fica de 15% a 30%. Pensa assim, 15% a 30% de um serviço que você não executa. É um serviço que funciona até na tua ausência. Então, acaba ficando 10, 15, 20 mil reais líquido no bolso do médico que já está com um serviço maduro. É uma verdadeira, gente, mão na roda para o consultório. É um sócio, como eu falei na live de ontem, trabalhando junto com você. E é aquele sócio que trabalha o tempo todo. Porque a vacinadora tira férias, você põe alguém para substituir, o serviço não para, inclusive nas férias de janeiro. O serviço não para, o serviço nunca para. Mas você para. Você tem que parar, você tem que tirar férias, sua família, marido, filhos, esposa, tem que parar. Então, seguindo, quando eu falo nisso, quando eu falo da meta de faturamento da gente, de 50 a 100 mil reais por mês em vacinas, muita gente estranha. Muita gente estranha. Isso é realidade da minha clínica, é realidade da clínica dos médicos alunos. Pensa assim, eu comecei com um consultório como otorrino, tá? Vacinação é para qualquer especialidade, não importa a sua especialidade, como eu sempre falo. Otorrino não é uma especialidade necessariamente boa para prescrever vacinas, não, porque a gente atende muito zumbido, tontura, coisa de otorrino, né? Mas comecei. Montei uma sala adicional dentro do próprio consultório e comecei. Sem muita pretensão no início, na verdade. Era aquela sala adicional que eu queria gerar algum movimento, gerar um faturamento extra, nem que fosse para pagar as contas. Peterson, Medicina do Esporte, tem vacinas especialmente recomendadas para atletas. Imagina um atleta de alto desempenho que pega uma gripe, que pega uma cachumba, que pega uma catapora na véspera de uma grande decisão. Aconteceu isso na Copa, se eu não me engano, com jogadores de alguma seleção, não sei se foi da seleção brasileira, né? Então existe recomendação especial de imunização para atletas, tem até um guia da Sociedade Brasileira de Imunizações com esse fim, para atleta. Então, médico do esporte, sim, você é médico do esporte, tem que ficar atento com a imunização, que isso pode comprometer completamente o resultado e a performance de um atleta, né? Seguindo onde eu estava. Então, eu ficava como otorrino no consultório. Atendia, na época cobrava R$250, 300 na consulta, ralava o dia inteiro entre consultas particulares, Unimed, convênio, procedimento, endoscopia, e acabava, na verdade, o dia, depois de trabalhar muito, faturava R$2.000, R$2.500 num dia bom. Agora imagina o que acontecia. Em paralelo, a minha vacinadora estava na sala do lado e muitas vezes passava o dia inteiro quase que sem movimento. No início é assim. Mas chegava um paciente que fechava um pacote e ela movimentava tanto quanto eu, que tive que atender 10, 15 pacientes e tomou meu dia inteiro num único atendimento, gente. Vacinação é assim, porque a depender da indicação do paciente, o paciente acaba gastando tanto quanto você ganha no dia, um paciente só com ticket de pacote em imunização. Por isso que a gente tem que estar atento para a imunização. Porque é uma baita oportunidade, principalmente quando a gente abre dentro do próprio consultório. Quem perdeu a live de ontem,
perdeu muita coisa boa e eu acabei perdendo a live também, que eu não postei. Porque na live de ontem eu falei sobre isso. Falei sobre a economia de custos para montar o serviço no próprio consultório e a economia para manter o próprio serviço no próprio consultório, uma vez que o custo fixo é repartido ao meio entre o seu consultório e o serviço de vacinação. 2 serviços fortes diluindo custos. Tanto quando já está rodando e também para manter, porque o espaço já está pronto. 2/3 do espaço já está pronto. Você já tem recepção, já tem sanitário, eventualmente pode ter uma copa, que não precisa, DML. Os outros espaços anexos já está tudo pronto, está faltando só uma sala a mais de 6 metros quadrados, que muita gente acaba dando um jeito de montar dentro do próprio consultório. Então é isso. O serviço de vacinação, gente, permite um alto ticket, permite que você tenha muito resultado financeiro com pouco movimento. Então, quando o pessoal pergunta, né? E a concorrência, como é que faz? Os laboratórios, as farmácias, as clínicas mais antigas, como é que eu vou concorrer com esse pessoal? Como é que eu faço? Olha, se você parar para estudar a imunização a fundo, revisar, a maioria dos médicos aqui não é da área, pelo menos não estuda, não revisa, não precisa ser da área, tá? Não estuda imunização já há algum tempo, a gente acaba vendo tanta indicação que a gente perde o tempo todo na nossa frente, paciente que está na nossa frente, paciente, seja criança, adulto ou idoso, na nossa frente com indicação de pneumocócica, todo adulto tem que fazer HPV, todo adulto tem que fazer reforço de tríplice bacteriana, todo adulto tem que fazer influenza todo ano. Então, quando eu estou treinando minha equipe, eu sempre faço um desafio. Descubra onde está a vacina pendente. Então, primeiro a gente pega o calendário vacinal, quando o adulto tem, porque quando o adulto não tem e há dúvida, se imuniza por via das dúvidas, tá? Aquele, caramba, vacinou ou não contra a tríplice bacteriana, difteria tétrica coqueluche. Nossa, não sei, não tenho um cartão vacinal, então tem que imunizar. Na dúvida, se imuniza, tá? Então, quando você analisa um cartão vacinal de qualquer faixa etária, tem que ser, a não ser que o paciente já seja acompanhado por outro médico, por outra clínica, que é a minoria, sempre tem uma oportunidade de imunização. Sempre tem oportunidade. Então, o universo de oportunidades vacinais desperdiçadas que existe no país é absurdo. Eu ouso ainda desafiar, inclusive, nós, médicos, com certeza, temos vacinas pendentes dentro do nosso cartão de vacinação, né? Eu não, porque eu vivo nesse ambiente, a gente acaba se imunizando, mas inclusive o médico, ele acaba não se imunizando, ele que deveria ser o primeiro a estar imunizado por uma questão ocupacional também. Então, há uma relação ganha-ganha, gente. Quando a gente monta um pacote para o paciente, há uma relação ganha-ganha. O paciente ganha e a clínica ganha. Pacote de vacinas que aumenta o ticket para o consultório é legal para o paciente, por quê? Primeiro, que melhora o custo-benefício. Então, o paciente que fecha o pacote, é natural que a clínica dê um desconto maior para ele. Então, ele já vê uma vantagem. A gente pode oferecer mais prazo também para ele. E vou falar mais em breve como contornar essa questão do parcelamento do cartão, tá? A gente reserva aquela vacina para o paciente, que de vez em quando a vacina fica 1 mês, 2 meses em falta no fornecedor, e a gente fala isso para o paciente, olha, a gente está começando o esquema, são 3 doses, é melhor você já deixar essas reservadas, você vai garantir o preço atual, você vai garantir um desconto, você vai garantir prazo, você vai garantir a disponibilidade da mesma vacina da mesma marca. Então a gente utiliza uma série de gatilhos para o paciente perceber que, caramba, é melhor fazer pacote. E é uma relação ganha-ganha. É bom para o paciente e é bom para a gente também. É bom para o nosso consultório. Por quê? Gera fidelização do paciente. Claro, o paciente, ao invés de pagar uma dose, paga as 3 doses do esquema completo, por exemplo. Então, o paciente fica com a gente até completar o esquema vacinal. Então, ele não vai começar e parar pela metade. A nossa equipe vai notificar o paciente na época certa de fazer vacinação e acaba trazendo e aumentando a adesão vacinal do paciente. Há um aumento, claro, do faturamento, então a gente consegue, ao invés de
vender um serviço de vacinação, vender 3 serviços de vacinação, se for um esquema completo dessa vacina. Por exemplo, dengue também, muita gente esquece que existe vacina para dengue. Todo paciente que já teve o primeiro episódio de dengue, para evitar o segundo episódio, que é muito mais grave, com risco de dengue grave, como dengue hemorrágica, como choque, esse paciente tem que fazer imunização. Então vocês podem, inclusive, acrescentar dentro do check-up laboratorial de vocês sorologia para dengue. Porque quando vier positivo, seu paciente vai ser protegido contra a dengue ao se imunizar com a vacina, já está disponível aí, muita gente esquece, e uma vacina que previne uma doença gravíssima, para quem já viu um episódio de dengue hemorrágica na UTI, por exemplo. Então é a vacina que tem que ser lembrada. Ciclo operacional, uma coisa bem interessante também que eu quero trazer aqui para vocês. Pensa assim, um negócio normal tem um ciclo operacional. Para quem não sabe o que é, o ciclo operacional é o tempo que leva para, digamos, uma loja que trabalha com produto. Comprar um produto, digamos que a loja comprou dia 1º de janeiro um produto e só vendeu o produto dia 30 de janeiro. Então essa loja teve um ciclo operacional positivo de 30 dias. Ou seja, ela gasta no dia 1 e recebe o lucro da venda no dia 30. Leva 30 dias de capital de giro negativo para ela poder reaver aquele dinheiro que ela investiu. Com a vacinação, a gente muitas vezes consegue fazer o contrário, que de certa maneira é até exceção do mercado. É o ciclo operacional negativo. Ou seja, a gente consegue receber primeiro do paciente para depois pagar os fornecedores. Então, o que isso gera? Olá, Naira. Pode sim, mas como eu sempre defendo aqui, é um risco maior para você. Quando o médico monta dentro do próprio consultório, ele otimiza muito as chances do serviço funcionar. Quando monta 100% no espaço 100% dedicado, o seu serviço de vacinação vai ter que pagar todas as contas sozinho, vai ter que bater o ponto de equilíbrio sozinho, vai ter que se manter sozinho. Do ponto de vista de investimento, é uma coisa que eu não indico tanto, tá? A ideia da gente aqui é montar sempre dentro do próprio consultório, justamente para tornar a viabilidade econômico-financeira maior, tá? Pode sim, tem muita gente que faz e dá super certo também. Depende muito da sua realidade local. Então, voltando, gente, para o ciclo operacional negativo. Então, isso você consegue ter uma folga financeira, porque pensa, em vacinação, principalmente com os nossos alunos no treinamento, a gente sempre orienta, pelo menos no começo, a montar um serviço de vacinação com recebimento automático, antecipação automática do cartão. Então, tem uma maquineta, a gente sempre pesquisa no mercado as maquinetas que têm as melhores taxas, as menores taxas, para a gente fazer antecipação automática no cartão. E eu confesso que no início eu não gostava da ideia. No início eu sempre trabalhei como otorrino, só como otorrino, então eu não gostava de pagar taxa a mais para antecipar recebível do cartão. Com vacinação, quando a gente está montando, até para ter capital de giro e crescer mais rápido, é interessante fazer isso, nem que seja temporariamente. Por quê? Porque o paciente, em imunização, ele vai querer quase sempre parcelar. Então, 75% das vezes, o paciente quer prazo, quer pagar no cartão. E então, ele quer pagar no cartão em 3 vezes, 4, 5, 6 vezes no cartão. A gente não vai esperar esse ciclo operacional tão longo para a gente receber de volta. Então, a gente faz antecipação de recebível, isso já está inclusive previsto dentro do orçamento da ideia do negócio. Então, o negócio é lucrativo, mesmo com essa antecipação do cartão. E assim a gente consegue fazer o ciclo operacional negativo, porque os fornecedores a gente tem que pagar em 30, 60, 90 dias. Então, digamos que eu comprei um lote de vacina para HPV. Comprei 20 doses para HPV. Eu tenho que pagar um terço daqui a um mês, um terço daqui a 2 meses, um terço daqui a 3 meses. 30, 60, 90. Porém, o paciente que fecha o pacote, ele já paga
hoje e a gente já recebe no dia seguinte. Ou seja, ciclo operacional negativo. A gente recebe antes de ter que pagar o fornecedor. Isso permite que a gente escale e cresça de modo, gente, saudável. Principalmente dentro de nada, Naira, de nada. Principalmente quando é dentro do próprio consultório, que é uma coisa muito mais tranquila. É um projeto tranquilo, porque você monta no consultório. Seu consultório já se sustenta muitas vezes quando já está funcionando sozinho e o serviço de vacinação, ele não vai impactar tanto nos custos e já vai começar a gerar resultado. Então, a maneira, na verdade, de reduzir ao máximo o risco de montar um serviço de vacina. Porque quando a gente monta no próprio consultório, sempre faço pesquisas aqui, né? O mais caro é a câmara fria. É de 10 a 20 mil reais. A gente compra uma menor no início, não compra a top de linha. Pelo amor de Deus, a não ser que você tenha uma clínica grande. Estava conversando hoje, estava fazendo a mentoria com uma aluna de São Paulo, que ela é ginecologista e tem 4 ginecologistas juntas. Ela comprou a top de linha, claro, que é uma clínica maior. Mas, por exemplo, quando eu montei da primeira vez sozinho, eu montei no espaço que eu era sozinho. Eu comprei uma intermediária para menor. Então, não faz sentido gastar muito com câmara fria no início, tá? E, inclusive, já compartilhei com vocês aqui no feed essa semana que a gente está com desconto de R$ 700 a R$ 2.600 na compra das câmaras frias, porque a cada turma a gente consegue negociar com os principais fabricantes e com a escala a gente consegue preços melhores. Então, não compre sozinho, se você estiver se programando. Para comprar uma geladeira, um refrigerador, sozinho não compre. Espera pela turma que vai sair muito mais em conta. São longos, sim. Na maioria das vezes é de 1 a 2 anos. Às vezes o fornecedor quer empurrar a vacina para você com 2, 3 meses de validade. Por isso mesmo que quando a gente cota a vacina, a gente pergunta qual o preço e qual a validade, qual o preço e qual a validade. Está ligando para os distribuidores e pergunta: o preço é esse? Se, nossa, está tão bom o preço, qual a validade? Se tiver muito bom o preço é porque a validade está mais baixa. Mas geralmente é mais de 1 ano, tá? A gente faz uma boa gestão de estoque, a gente nunca pede vacina. Tá? Perda de vacina por vencimento da vacina é sinal de completa desorganização do serviço de vacinação. Então, seguindo. E é importante, gente, sempre, nunca vender um serviço de vacinação com vacina que você não tem no estoque. Porque, por exemplo, é comum, já aconteceu, numa das cidades que a gente tem unidade, de outra clínica de vacinação vender uma vacina confiando que o fornecedor ia ter. Ela vendeu e o que aconteceu? O fornecedor estava com a falta temporária. E a colega, incrível por sinal, imunologista, entrou em contato preocupada. Nossa, você pode vender. Então, uma clínica vendendo vacina para outra clínica para poder tapar um buraco por erro da organização do estoque. Então tem umas coisinhas assim, tem uma série de detalhes, na verdade, que com o tempo você vai adquirindo experiência e vai aprendendo. No nosso programa de treinamento, a gente antecipa tudo isso. A gente já sabe que dá certo, a gente já sabe onde dá errado, a gente já sabe quais são os gargalos na burocracia para montar um serviço, a gente já sabe quais são os gargalos na gestão de estoque, na captação de pacientes, que é o mais importante, captação externa e captação interna de pacientes, para gerar essa meta de pelo menos 5 pacientes ainda no primeiro ano. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente para analisar os pacotes de uma forma de uma forma mais global, a gente sempre trabalha inicialmente com pacote com o paciente. O paciente chega na clínica e a gente oferece tudo o que ele precisa. Então, o paciente fecha o pacote ou não. Se não fechar o pacote, a gente faz um downsell, oferece um pacote menor. Se ele não fecha, não quer, não tem condições, a gente fecha uma vacina mais importante dentre elas e tenta dar seguimento depois com o paciente. Então a ideia é sempre começar pelo pacote, porque isso impulsiona, alavanca muito mais seu serviço de vacinação e você vai ter que atender menos pacientes. Aquela questão, o laboratório atende 100 pacientes por dia. A gente só precisa atender 5 a 10 pacientes por dia e já vai ter um negócio baita lucrativo, sabendo que 90% dos pacientes têm vacina pendente. Então, nunca vai ser falta de paciente. A gente só não vai fazer questão de ter a todo custo aquele paciente que faz questão de preço. Paciente que faz questão de preço não é o nosso alvo, não é o nosso objetivo.
Tá? A gente tem que ter como objetivo, no consultório particular, prestar um melhor serviço, tá? Aos poucos, sem sobressaltos, sem querer atender muita gente. Tem que atender pouca gente. Então, eu fiz uma formulazinha para vocês entenderem como funciona um serviço de vacinas lucrativo. Um serviço de vacinação lucrativo é igual a um serviço que depende cada vez menos, à medida que vai amadurecendo, das suas próprias prescrições. Ou seja, o serviço funciona mesmo sem você estar prescrevendo. No início, a maior parte das prescrições serão suas, no primeiro mês. E com o passar do tempo, à medida que a cidade, o seu bairro, vão conhecendo sua clínica, isso vai se invertendo. Então os pacientes começam a vir sem necessariamente ter que passar por você. Então o serviço de vacinação maduro funciona assim, dentro do próprio consultório. Prescrição que depende muito menos de você, cada vez menos. Hoje não depende mais da minha prescrição. Execução por uma colaboradora, então você nem prescreve, nem executa. A gente para um pouco, sai um pouco daquele ciclo vicioso de querer ser o lateral esquerdo e ser o centroavante ao mesmo tempo. A síndrome do querer fazer tudo. Quer cruzar a bola e a bola no ar quer cabecear para marcar o gol. A gente é assim. Muito colega médico que está aqui é assim. Solicita ultrassonografia para realizar a ultrassonografia. Solicita endoscopia, como eu fazia, para eu mesmo solicitar endoscopia, realizar endoscopia. Então, solicita algum procedimento que ele mesmo tem que fazer. Dermato, solicita uma toxina, muitas vezes ela tem que fazer a toxina. Então, essa coisa da gente ter que prescrever e a gente ter que executar o serviço toma muito tempo, gente. O ativo mais valioso que qualquer pessoa pode ter, que é o tempo, toma muito tempo. A gente não consegue crescer, não consegue escalar, mesmo que aumente o ticket médio. Então a ideia de imunização é ter esse faturamento de 50 a 100 mil reais por mês através do trabalho de uma vacinadora, gente. Tenho certeza aqui que tem muito médico que não consegue esse resultado nem com a própria mão de obra, um mês inteiro no próprio consultório. Isso acontece porque vacinação é rápido e tem alto ticket. Então a fórmula é não ter que prescrever. A fórmula de um serviço de vacinação privado no próprio consultório é não ter que prescrever ou, ao longo do tempo, ter que prescrever cada vez menos para o próprio serviço funcionar. Não ter que executar, uma vez que é a própria colaboradora que executa, sua vacinadora, e ser um serviço de alto ticket. Então, esse serviço ele é escalável, porque não é só um médico atendendo. No início, começa com uma vacinadora com a meta de 50 a 100 mil reais por mês. No primeiro ano, no segundo ano, depois a gente vai aumentando o sarrafo, contrata uma segunda, uma terceira vacinadora e começa a faturar 100 mil, 150, 200 mil reais por mês. E tira 15 a 30%. Então, eu lembro que assim que eu cheguei na clínica de otorrinos onde eu trabalhava, os otorrinos falavam assim: nossa, eu consigo tirar 80% da minha produção. A gente consegue ser muito produtivo. Sabe aquela cabeça de, nossa, então para eu ter receita eu tenho que eu mesmo fazer o atendimento? Muitas vezes é melhor você ganhar 15 a 30% de um serviço que tem um potencial de estar escalando indefinidamente, porque quando chegar em 150, quando chegar em 200, é 15 a 30% de um volume muito alto que nem depende da sua presença e que pode continuar escalando cada vez mais. Porque não tem teto. Médico tem teto. Médico não só. Médico não consegue trabalhar muito mais do que isso. Então a nossa ideia aqui é, gente, ter renda sem agenda, como eu falo tanto aqui. Montar um serviço de vacinação dentro do próprio consultório, por menor que seja o consultório. Quem quer faz, consegue montar o serviço e fazer esse serviço girar, funcionar, sem ocupar o próprio tempo, que já é tão escasso, com ainda mais a agenda de pacientes. Acaba com aquela forma de pensar em progressão aritmética. Nossa, eu quero aumentar minha renda. Qual novo vínculo eu vou pegar? Qual novo concurso público eu vou fazer? Qual novo hospital, plantão que eu vou trabalhar? Eu pensei assim durante muito tempo. Já fui perito
do INSS, já fui perito médico legal, concursos com ótima remuneração, mas eu ficava, como perito do médico legal, ficava 8 dias do mês preso dentro do plantão, 24 horas, ao invés de estar fazendo outras coisas, ao invés de estar curtindo minha vida, minha família, estudando, trabalhando, dormindo, viajando. O que quer que seja, o que quer que a gente queira. Então é isso, gente. O diferencial de imunização no próprio consultório é isso. Que você passa a ter muito mais qualidade de vida. E, acima de tudo, do ponto de vista de propósito, pensando além da gente, a gente gera um impacto absurdo no mundo. Porque imagina, quando a gente imuniza uma pessoa só, a gente está prevenindo que essa pessoa só tenha uma série de doenças imunopreveníveis e deixe de adoecer, sofrer e morrer dessa doença. Quando a gente tem um serviço de vacinação, com o tempo, a gente consegue imunizar dezenas, centenas, milhares de pessoas. E eu tenho certeza que aqui, junto com vocês, na próxima turma, de quem participar, a gente vai conseguir imunizar cada vez mais pessoas, né? Na escala das dezenas de milhares de pessoas, porque isso acontece quando a gente tem turmas com dezenas de médicos, cada um montando seu serviço na sua cidade e a gente escalando isso. Imagina o impacto no mundo que a gente causa, imagina o impacto de saúde pública que a gente causa e, ao mesmo tempo, consegue proporcionar mais saúde para a gente, consegue oferecer mais emprego para as nossas vacinadoras, consegue oferecer mais qualidade de vida. Eu não sei o que vocês buscam aqui no perfil. Eu não sei se é largar aquele vínculo público, eu não sei se é ter mais tempo para a família, se você for mãe ou pai, eu não sei se é conseguir dormir na própria cama, coisa que eu não consegui fazer durante muitos anos. Cada pessoa que está aqui acaba tendo um desejo, tá? Mas não importa qual seja seu desejo. O importante é que com essa renda é o meio para você conseguir ter muito mais qualidade de vida e conseguir sair um pouco desse ciclo, né, que a gente, como médico, com esse modo acelerado, interminável, a gente vive o tempo todo. Tá certo, pessoal? Lembrando que a nossa imersão começa dia 30 de janeiro e vai até o dia 3 de fevereiro. É uma imersão para dar o primeiro passo para montar o próprio serviço de imunização. Vai ser online e gratuito. Durante a imersão eu vou explicar com mais detalhes ainda como tudo isso funciona. Tá? Meu nome é Rafael da Hora, sou médico otorrino com experiência em imunização, com serviços próprios, expertise em treinar colegas médicos como vocês a montarem seus próprios serviços de vacinação. E qualquer dúvida, contem comigo, envie mensagem pelo direct, eu, Carla, que está aqui comigo no suporte, a gente vai estar sempre disponível para tentar ajudar sempre vocês, tá bom? Valeu, gente, boa noite, grande abraço.